Salmos 37, verso 9. Porque os malignos serão abatidos, mas os que esperam em Jeová, estes herdarão a terra. Jeová responde aos seus, quando estes a ele clamam, e não detém seu rosto de vigiar e proteger sua herança. Eu habito na santidade e na altura, e no homem de coração contrito e humilhado. Não vos perturbeis quando virdes a aflição pelo mundo. O que hoje não é nada em comparação ao que será amanhã. Mas ponham vossa confiança em mim, e eu serei por vós. Ocupai-vos com temor e tremor em vossas obras. Preparem-se no que sabe que devem fazer. Ninguém procure ser carga ao seu próximo, pois o que assim fizer será certamente cortado. Se teu irmão te disser, ajuda-me, estou em desgraça, designa para mim uma tarefa e eu a farei por salário. Se convieres com ele, cumpre-o. Mas se teu irmão vier a ti pedindo ajuda, e tu não tiver para lhe dar salário, e vendo tu que o teu irmão deseja fazer a minha vontade, recebe-o e designa-lhe um lugar para que levante teto, e compartilha uma de tuas roupas com ele, e dá-lhe um pedaço de terra para que ele a lavre e tire dali o seu sustento. Se este convier contigo nisto, aceita-o, e se não, despede-o, porque caiu em desgraça por querer comer pão de graça. Mas se convier e trabalhar arduamente pelo teto e por seu sustento, e logo se levantar contra ti, despede-o, e que leve consigo o que semeou e o que construiu. Mas se não quiser levá-lo, porque por consciência não pode, convém com ele que em certo tempo lhe pagarás de acordo ao que deixou o semeado e o teto. Porque em verdade vos digo, que é melhor lutar para pagar do que cada dia lutar com o cruel e déspota. Mas se tu convieres em que ele trabalhe para você, e de acordo com o seu trabalho lhe pagar, e tu não cumpre, retendo o seu salário, eu te visitarei e terás teu pagamento referente à opressão que fizeste. Por esta razão, peça sabedoria do alto, para que lhe seja deixado saber a quem recebereis e a quem não recebereis. Porque enganoso e perverso é o coração. Quem o conhecerá? Muitos têm entrado com tudo posto, e de acordo com o que receberam, assim mesmo adormeceram. Outros, eu dei instruções e formas de avançar, e as omitiram, acarretando a sua própria desgraça. Outros chegam com todas as forças, e ao menor contratempo desistem. Outros desejam receber a muitos, e trazem grande amargura para suas vidas. Mas os que confiam apenas em mim avançam seguros. Diante da adversidade, buscam o meu conselho e prosperam. O que, pois, necessita o homem para viver? Teto, roupa e alimento. Aquele que tenha isto, viverá confiante. Logo isso, tão pouco, mas tão vital, será muito apreciado por muitos diante do que corre a vir. Aquele que deseja negociar, façam. Peça minha sabedoria do alto, e eu lhes darei conhecimento de grande bênção. Não sustentei uma viúva com azeite? E a viúva de Serepta, o azeite e a farinha não diminuíram de suas vasilhas, até que voltou a chuva. Em mim há possibilidades para sustentar a todos os meus filhos e ao vasto universo.
Mas vossa fé vacilante e vossas dúvidas não permitem que eu obre muito para o bem em vós. Com uma receita, posso sustentá-los por uma vida. Com uma planta e sua fiel elaboração, posso ser de bênção para muitos. Mas porque isso não é assim? Porque vossos olhos estão postos em um lugar equivocado. Se fostes diligentes no pouco, eu lhes poria o muito. E se o muito fosse de bênçãos a muitos mais, eu lhes daria até que superabundasse. O maligno vive para si e ainda espera que outros vivam para ele. Mas o que faz bem a outros mesmo, o que é seu compartilha. Façam tesouros onde nem a traça e a ferrugem roem, e onde ladrões não roubam, e achareis descanso para vossas almas. Sabei fazer o bem? Fazei-o, e rejeitai o mal. Somente assim podereis subsistir na hora da prova, pois só os que confiam e vivem atrás de mim serão preservados. Preparai-vos, 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 e não durmais. Acaso não vês o que acontece? Não se turbem, mas pratiquem em fazer o bem, e o Deus de paz estará convosco até o fim. O mal, seu proceder e seu andar, é como a palha levada pelo vento. Este vai pela vida buscando para si proveito, mas só recolhe abrolhos. Trabalha arduamente, mas sua colheita é efêmera, pois minha bênção não descansa em suas mãos. Mas o que em mim confia, seu trabalho é alegria, e com pouco eu o sustento. Assim, pode me louvar e estar comigo mais intimamente e por mais tempo. Mas mesmo em seu trabalho, seu pensamento sempre está posto em mim. Estes observam a formiga e não são preguiçosos. A observam e aprendem, porque esta não só é laboriosa, mas também é organizada e diligente. No verão, sua casa é arduamente abastecida, e no outono, enquanto ainda há tempo, se prepara. Mas chegado o inverno, ela está confiante. Ao chegar a primavera, se organiza e começa o percurso em busca de encontrar alimento, para assim organizar suas câmaras, de onde será posta a próxima colheita. Acaso vocês não são minha criação mais inteligente? Vosso desenho foi tão perfeito e hábito para serem mais autônomos do que as formigas. Como, pois, dizeis não posso? Isso é muito para mim. O campo foi feito de tal maneira que vocês possam ter todo o necessário. Mesmo depois do dilúvio pensei nisso. A conexão com o artificial, escravizante, cegou os olhos, nublou o entendimento. Por isso tendes temor de enfrentar o autossustento, que é a real felicidade. Aprendei das aves. Vão aos seus ninhos antes do anoitecer e se levantam antes do amanhecer pleno e são diligentes todos os dias em busca do seu sustento. A estas eu sustento, mas não ponho em seus bicos o alimento. Elas o buscam e as encontram onde eu os tenho. Mas vós, os causadores do pecado, lhes dei sentença desde o princípio, mas apesar disso a minha misericórdia descansa sobre vós. Sede diligentes em tudo, aprendei os horários de trabalho e de descanso das aves, como vossos antepassados, e encontrareis tempo para tudo. Tempo para me buscar de manhã, tempo para se alimentar, tempo para trabalhar, tempo para colher, tempo para se instruir naquilo que lhes é de proveito, tempo para ajudar e negociar, tempo para preparar-vos para o mau tempo, tempo para compartilhar e educar com outros em minhas palavras,
tempo para descansar. Em todas essas vossas mentes deve estar postas em meus ditos, em oração e ação de graças, e o Deus de paz estará sempre em vosso levantar e vosso deitar. Vossas mentes divididas não vos deixam avançar, e assim um atraso de dias se tornam em meses e anos, onde a plenitude de vossas vidas é nula. Certamente o vosso trabalho é mais árduo do que eu planejei no jardim do Éden para o homem. Mas através dos labores diários, desafios e lutas, é que podereis concentrar-vos nas coisas de cima, buscando conselho em todo momento para poder avançar no vosso caminhar. A ociosidade é um agente do mal. Pôr vossas capacidades em busca de um só objetivo, como faz o mundo instigado pelo mal, é incapacitar-vos diante do pleno desenvolvimento. Aquele que está acostumado ao campo, ao ir a uma cidade trabalhar, não lhe é opressivo no sentido de laboriosidade, pois está acostumado ao árduo trabalho. Mas aquele que vai da cidade ao trabalho do campo, murmura durante todo o caminhar. Isso eu vos digo para que reflitam, para que vossos sentidos que se adormecem e se atrofiam no fictício sejam despertos e se enobreçam no real. Nunca foi meu plano que meus filhos vivessem na cidade, mas tudo o que é contrário a mim faz o inimigo. Meus filhos viviam nos verdes campos, cada um no seu espaçoso lugar de semeadura e pastoreio. Os da cidade fazem shows, em orgias e festas, dados ao vinho e à dissipação. Assim é hoje, como tem sido desde o princípio em que entrou o pecado no mundo. 2 estilos de vida para 2 tipos de pessoas. Os que me buscam e honram, e os que creem que me buscam e honram, mas seus sentidos estão adormecidos. Os primeiros, diante de uma crise catastrófica, sobrevivem com muita facilidade e os outros perecem. Digo-vos isso para que penseis e vejais o que acontece no mundo e entesoureis vossos lugares de refúgio. O entendido vê o mal e se aparta, e nisso não há nele mudança. Mas os ímpios, o mal vem sobre eles, mesmo sendo-lhes avisado. Quem não sabe abrir um buraco na terra, buscar uma boa terra, tirá-la, colocar a semente, cobrir e regar? A disciplina faz isso. Logo observe e rega nos seus tempos. É instruído sobre cada necessidade do que ali é semeado. Canta enquanto as atende e ora por minha bênção sobre elas. Não darei eu minha bênção ao diligente? Se foi da minha vontade que estivesse em uma terra pouco fértil, é porque vosso trabalho será fazê-la frutífera. E se estás em solo fértil, me louve, porque grande galardão há para aqueles que tanto no dia bom como no mau dia me louvam. Assim como reparti as terras por tribos em Israel, vossos antepassados, de acordo com as suas necessidades, mais espirituais que físicas, assim também com vocês. Vossa terra refletirá o que são, dignos ou indignos dela. Ela entregará com diligente trabalho o fruto, mas o cardo virá ao que cruza os braços, e a este dará espinhos. Ela está para ser subjugada e trabalhada. Não haverá fruto para o negligente, mas para o diligente. Este terá sempre as mãos cheias. Deveis lutar com os animais do campo, para os afastar do vosso sustento. Peça sabedoria, e eu, que os conheço a todos, os deixarei saber o que fazer. Antes do dilúvio, tudo era harmonioso. As árvores e os alimentos cresciam e davam seu fruto, como a erva do campo. Mas ainda que a terra era lavrada com menos trabalho do que hoje, a maioria foi continuamente para o mal,
por causa da fartura de pão e muita ociosidade, e sua maldade aumentou em supremacia. Depois que as águas cobriram toda a face da terra, tudo mudou, para que assim, com mais árduo trabalho, em busca do sustento, através da terra, o homem pudesse ter menos ócio e mais contato com a minha natureza. E assim seus sentidos fossem mais receptivos à minha voz. Mas muitos, instigados pelo maligno, novamente começaram a reunir-se em cidades, inventando todo tipo de remuneração artificial, para assim escapar e esquecer a real remuneração: o trabalhar a terra, comer dela e gozar de vigor e saúde. Invenção após invenção foram feitas, buscando assim que cada pai e mãe de família pensasse que viver no campo era um atraso para eles e seus filhos, levando estes à cidade pensando em maiores benefícios. O resultado disto? Pais enfermos, filhos esquecendo seus pais, depravação, escravidão, descontentamento. A paz de contemplar um amanhecer nas montanhas, o gorjear dos pássaros, a brisa suave e fresca junto ao rio, se tornou agora em luz artificial, alvoroço e correrias. Assim atrofiando os sentidos, trazendo a enfermidade e o aprisionamento de viver dependente dos ganhos efêmeros de uma vida no artificial. Mas aqueles que fixam seus olhos em mim, eu os ensinarei os tesouros escondidos que há entre as montanhas, e vivereis confiantes. Lutai por este ideal em mim, e eu estarei convosco, e por vós, todos os dias até o fim. E não deixarei que as vossas mãos fiquem vazias, porque ao mal eu reservo lagar, mas os que esperam em mim, os recolherei em meu celeiro. Lembrai de Ló e sua mulher, lembrai a Abraão e Sara, sua mulher. Escolhei hoje a quem servir, para que vossa herança seja próspera e tenhais herança para sempre. Glorificai-vos em mim todas as nações, filhos de Israel, que habitais em todas elas. Eu os conheço por nome e onde estais. Eu vos chamo a render-me culto nas montanhas. Santifique-se cada um em mim e caminhe atrás de minhas pisadas, porque meu é o mundo e tudo que nele habita, e todos ainda não reconhecem minha voz, quando estão em concerto comigo. Buscai, buscai, concertar-vos comigo. Deixai a vaidade e os sonhos ilusórios. Não contendas com o Santo Espírito. Meu juízo, em processo, pesa vossas vidas. Fazei bem aproximar-se a mim e colocar-se em contas comigo, para que assim possais viver para sempre no mundo dos viventes eternamente. Não temais, mas sim confiais, e estejais apercebidos. Palavras fiéis e verdadeiras que deixo do Eterno para cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe.